É sobre quem fala, é sobre de quem se fala. Põe isso na sua cabeça. Como assim? Não é sobre o Padre Fábio, é sobre quem o Padre Fábio está falando. Não vai para a igreja para me ver. Pelo amor de Deus. Eu não tenho nada para te dar. Vai na igreja para saber aquele que tem para te dar e é sobre ele que eu vou falar. Mas, mais uma vez, eu não vou na igreja pra ver quem tá lá. Eu vou na igreja porque eu quero receber Jesus, eu quero receber a palavra, eu quero ser tocado ali dentro ali. Não tem como eu ser tocado se eu não sei o que tá acontecendo ali dentro aí. Eu vou na igreja esperando isso, ser tocado, sair de lá uma pessoa melhor, né? E sei lá, talvez até Heresia. Robertinho já tá achando ruim de eu falar que eu quero ser tocado. Tipo assim, parece uma coisa egoísta, né? Mas. Não, mas eu te entendo. Quando você fala isso, você fala assim, eu quero ter uma intimidade com o rito. Sim, claro. Eu quero saber o porquê que eu sento. Por que eu levanto? Por que eu ajoelho? Por que eu ajoelho? Vou te dar um ensinamento prático na Igreja Católica Apostólica Romana. Estar de pé significa estar ressuscitado junto com Cristo. Ajoelhar significa sepultar os seus pecados junto com o Cristo sepultado. Você não precisa saber mais nada sobre ajoelhar e ficar de pé. Você tendo essa consciência é o suficiente. Todas as vezes que você se ajoelha na igreja, você sepulta os seus pecados. Todas as vezes que você se levanta, você ressuscita com Jesus ressuscitado. Boa. Você Eu fala imaginava. bonito demais, Não, cara. sabe por quê? Eu Você imaginava fala o contrário. Eu bonito pensava assim, ó, o padre falou, fica em pé. Se for que os outros que estão lendo lá na frente, eu não levanto, não, tá ligado? Que A tem posição outros de que vão estar ler lá. de pé é a posição de quem está ressuscitado. Nós ressuscitamos com Cristo. E quando eu me ajoelho é porque eu desço a mansão dos mortos para sepultar os meus pecados. Porque foi para isso que Jesus morreu. O sacrifício da cruz foi para redimir meus pecados. E todas as vezes que eu me ajoelho, eu faço o memorial do sepulcro do Senhor. Eu desço ao sepulcro para deixar ali os meus pecados. E levanto ressuscitado como um homem novo. É isso que eu precisava saber, cara. Eu ia ajoelhar com muito mais gosto, sabendo que eu ia sepultar meus pecados. Sim. E É vou isso. levantar com muito mais Não, gosto, tô ressuscitando. E olha uma lógica. Olha só, cara, E olha que a isso, lógica, velho. assim, É o isso. entendimento final que você tem, que sempre que você se ajoelha, que você entra lá, que você vai no sepulcro lá, que você tá junto com ele no final, fatalmente, depois, você se levanta. Necessariamente seja, você tem que levantar. Você vai se levantar, ou seja, você vai ressuscitar. ressuscitar. Sempre que você se ajoelhou, Por isso que você vai reviver depois novamente. que você ajoelha, o que o padre faz? Fala, mistério da fé. Nós não entendemos. É o mistério da fé. E o que a gente proclama? Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Isso também é outra crítica que eu tenho, porque eu nunca sei o que eu tenho que proclamar lá dentro, não. Ninguém sabe. Eu nunca... Não, as pessoas Se não antigas tiver folhetinho, sabem. se não tiver folhetinho, Não, porque são várias as pessoas respostas. antigas sabem. Elas Não sabem mudou todas tudo. as respostas na Agora ponta da língua. mudou. É. Mudou, o missal mudou. Se não tiver folhetim, ninguém sabe. Pô, é um pouco chato, né? A pessoa falando as coisas, você tem que ficar assim... Não, mas você tem Já que viu ir que mais tem gente que vezes, assim... velho. Mas se você tiver a Eu consciência fico do assim, ato... mas é porque eu vou pouco, quem vai Mas se mais você tiver sabe. a consciência do ato, eu sei o que eu estava fazendo ajoelhado, eu sei o que estava acontecendo na minha alma quando eu ajoelhei, e eu sei o que está acontecendo agora que eu levantei. Você não precisa falar nada. Porque você sabe o porquê que você ajoelhou, porquê que você levantou. E não esqueça nunca mais. Qual que é a diferença de celebrar uma missa e de ver uma missa pra você? Quando eu presido, eu estou agindo na ação do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo. Eu sou o Cristo no altar. In persona Christi. Eu presido a Assembleia. Eu que vou agir na pessoa de Jesus Cristo. O Cristo que vai se apropriar do sacramento da ordem que eu recebi, vai presidir a Assembleia. Quando eu estou na Assembleia, eu sou presidido por quem está no altar.
Essa é a diferença. É uma responsabilidade gigantesca, hein? Gigantesca. Você sente esse peso quando Cristo está em você? Falando através O Cristo de você? está em nós. Em todos nós. A partir do batismo, nós partilhamos do mesmo sacerdócio. A única diferença é que na Assembleia eu fui tirado do meio do povo, constituído na dignidade sacerdotal, para representar este povo de onde eu saí nas coisas de Deus. Eu sou do povo. Por isso que quando eu chamo vocês para rezarem, orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício, ou para que o nosso sacrifício, eu me incluo. Porque eu também estou oferecendo um sacrifício por mim. Eu também preciso ser perdoado. Eu me ajoelho também na hora da missa. Tenho os meus momentos de ajoelhar, de sepultar meus pecados. Então, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. O que vocês respondem? Receba o Senhor Deus por tuas mãos, Padre, este sacrifício. Para a glória do nome de Deus, para o nosso bem na Assembleia e para o bem de toda a Igreja. Que é o momento da liturgia eucarística. Que é o momento em que as mãos do Padre, que são ungidas pelo óleo do crisma, ficam sempre voltadas para o povo intercedendo. Aliás, este gesto é um gesto sacerdotal, pertence exclusivamente ao Padre. Os fiéis leigos não erguem as mãos em momento nenhum da missa. Nem assim? Criou-se uma tradição na América, no Brasil, de rezar o Pai Nosso com os braços abertos. Sim. Né? Mas isso não é uma orientação litúrgica, porque abrir os braços é um gesto sacerdotal. Tanto que agora a nova versão do missal coloca um convite para que o sacerdote convide o povo a erguer as mãos, porque as comunidades foram acostumadas a isso. Sim. Não é um erro, mas não é um gesto que pertence à Assembleia, porque erguer as mãos é um gesto que pertence ao sacerdote, porque ele é o intercessor entre o povo e o altar. É um gesto sacerdotal. Eu acho que isso aí, sabe, eu não sei se é verdade o que eu vou falar, mas isso surgiu de rezar o Pai Nosso com as mãos dadas. Não, criou-se no final, a última pessoa que estava ali no final, que ele não tinha com quem dar as mãos, ele terminava com a mão assim. E aí quem estava sozinho, por exemplo, repetia meio que o gesto, sabe? Ficava com as mãos assim, porque não tinha onde pegar. Na verdade, os padres, no período da década de 80, quando foi o auge da teologia da libertação, que foi um movimento ideológico dentro da Igreja Católica, os padres queriam popularizar o rito. E queriam que os leigos fizessem também as partes que competem só aos padres, aos sacerdotes. Uma coisa é ser leigo, outra coisa é ser o sacerdote. Entendi. Então, os padres chamavam o povo para levantar a mão junto com eles. Os padres falavam para o povo rezar as orações que são deles. Vamos rezar junto agora. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, que é a oração pela paz. É uma oração de intercessão, ela pertence exclusivamente ao padre. Ele está intercedendo pelo povo. O povo não reza uma oração sacerdotal. Existe um sacerdote constituído no meio daquele povo. Senão não precisa do padre no altar. Se o leigo pode fazer tudo, então cada um faz o seu. Então esse período acabou que distraiu demais o povo. Então o que é do sacerdote é do sacerdote. O que é do povo é do povo. É um rito, é uma liturgia. E a liturgia pertence à igreja, não pertence ao padre, não pertence aos leigos. Eu não tenho direito de alterar aquilo que não é meu. Se a liturgia é da igreja, eu sou obrigado a obedecer. Por isso que no livro que nós usamos na missa, que chama-se Missal, vem rubricas. O que são rubricas? Letras vermelhas, rubras, que ensinam o que tem que ser feito. Então, antes de ler as letras pretas que vocês escutam, tem a orientação em vermelho. Abre o braço, fecha o braço, ajoelha, levanta, fala pro povo, vira as costas, vira pra frente, vira pro povo e fala isso. Tá tudo ali. Pô, é o missal que fica lá em cima? Eu achava que era uma Bíblia aberta. Não, é o missal. Que ficava lá. É o missal. A Bíblia nós não usamos na igreja, porque a igreja é o lugar da palavra proclamada. Ela é proclamada do altar da palavra pelo livro próprio, que chama-se lecionário. Ou seja, o livro das leituras.
como os pergaminhos do judaísmo. Qual que é a diferença do lecionário para a Bíblia? É porque a Bíblia tem uma sequência, que é uma sequência, digamos, literária, porque ela não é cronológica, ela pode ser uma sequência histórica literária. E o lecionário, ele tem uma sequência dentro do ano litúrgico, do calendário da igreja. Entendi. Então você tem o dia certo para rezar aquelas leituras. Caramba. Então cada dia, e são iguais no mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo que você chegar, é a mesma missa. Só muda o idioma, essas coisas. Hoje em dia muda-se porque o latim... Já não é mais o... já não é mais a língua oficial para o rito da missa. É a língua oficial da igreja, o latim. E não vai deixar de ser nunca. Só que com a mudança do Vaticano II, foi pedido que se rezasse os ritos em língua vernácula. Então, tirou o latim, não aboliu. O latim não foi abolido da liturgia. É permitido, inclusive, os cânticos em latim. E há uma orientação de resgate, sobretudo das partes fixas da igreja, que é o ato penitencial, que nós chamamos de Kyrie eleison, parte fixa do santo, no momento que reza o santo, que é o Sanctus, 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 né, que é a parte fixa. Sim. O Cordeiro de Deus, Agnus Dei qui tollis peccata mundi, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Então, as partes fixas da igreja, a orientação litúrgica é que sejam cantadas em latim. Você sabe rezar uma missa em latim? Sei, porque a gente aprende... Bom, na vida religiosa, onde eu fui formado, a gente aprendia o rito antigo e o rito novo, né? Porque a ordem conservava ainda a missa, que chama a missa de sempre, que é a missa onde nós rezamos de frente para o altar e não de frente para o povo. Acho que a missa do galo é em latim também, não é? A missa do galo. As partes fixas, sim. E as orações. As orações de intercessão o Papa faz em latim. Papa Francisco, nem tanto. Nem tanto. Com o Bento XVI finalizou muita coisa. Que o Papa Francisco tirou o latim de muita coisa. Olha então, que mas triste o latim isso aí. Agora de verdade. Tinha que sair. Porque uma coisa é o cabeleiro ir lá e não entender que hora que ele tem que ficar em pé e que hora que ele tem que sentar. Outra coisa é você ir lá e não conseguir passar, por exemplo, a mensagem. Não, mas aí o latim eu já acho bonito demais, dá conta. Mas aí você não ia entender nada. É como você dizer para o judeu brasileiro falar para rezar as orações judaicas em português. Ele nunca vai fazer isso. Porque a língua divina deles, a língua sagrada é o hebraico. Ele fala português porque ele mora aqui no Brasil. Mas ele conhece a língua. É diferente do brasileiro que não conhece o latim. Mas nem todo judeu brasileiro necessariamente sabe o hebraico. E reza na sinagoga. Por quê? Não, mas o que está na sinagoga ali, ele conhece. Nem sempre. Eu vou te falar por quê. Quando o padre rezava em latim, ele estava fazendo preces de intercessão pelo povo. O povo sabia que o padre estava intercedendo por ele. Claro. Então, não necessariamente eu precisava de saber o que o padre estava dizendo. Eu tinha consciência que era uma oração de intercessão. Daí nasce a devoção de rezar o terço na hora da missa. Porque como não se entendia o latim, rezava-se o terço. Enquanto o padre fazia a missa intercedendo pelo povo. Daí nasce a tradição de tocar o sino na hora da consagração, para que o povo soubesse que chegou no momento de ajoelhar. Tocava o sino para a hora de levantar. Né? São sinais. Hoje eu ouvi falar que rezar um terço é uma missa. Não. Nada substitui a missa. Nada sobre a face da terra substitui a missa. Mas na pandemia, quem não podia ir na missa rezava um terço em casa, Mas né? daí, na pandemia, nós temos que entender que a gente não podia ir para a igreja. Você não tinha missa, aí os bispos, que são os apóstolos, a autoridade é deles. E deve ter acontecido isso na gripe espanhola também, ó, não vai na igreja. Tudo, no mundo todo, sim. Reza o terço em casa. O mundo inteiro, os católicos do mundo inteiro rezaram em casa. Mas um terço não é uma missa, então. Não, nunca vai ser. Nada no mundo será maior do que a missa. Minha avó rezava 10 terços por dia. Você pode ir para a Romaria a pé todo ano, 4 vezes ao ano. Não vale uma missa que você participou. É por isso que eu vou na missa, tá vendo? Por isso que eu vou na missa. Nenhum sacrifício vale uma missa? Nada é maior do que a missa. Nenhuma promessa vale uma missa? Não.
Absolutamente. Caramba, tem gente fazendo muita promessa errada, mas então. Não, tem. Eu vou na Romaria. A doação é maior do que a missa. Nada é maior do que a missa. Não, a missa, qual que é o maior exemplo de Cristo? Morrer na cruz. Por quê? E a missa é o memorial da morte do Cristo na cruz. Por doar tudo que ele tinha para alguém, não era? Que era deu a vida para nossa salvação. E o que é a missa? A doação pode ser uma coisa tão grande quanto a missa. Não é. Aí se eu doar a minha vida. Não é, porque a missa é o memorial da morte de Cristo. A missa nós recordamos o Cristo crucificado. Nós descemos à mansão dos mortos e ressuscitamos. Não se esqueçam disso. A missa nós revivemos o Calvário. A missa não é só ceia, não é só o lugar para comer o pão e o vinho consagrados. É o lugar onde nós assistimos o Padre ser crucificado no Cristo. Novamente. Portanto, nada substitui a missa. Eu vou todo ano para a Romaria a pé, mas não vai num domingo à missa, a sua fé é estéril, você jamais dará frutos. Jamais. A gente não pode julgar assim também. Não estou julgando, estou afirmando. Não pode. Estou afirmando. Eu concordo, nada padre. É superior à missa. Tem gente que não vai na missa e é bonzinho. E é muito bom. Não estou falando de bondade. Nós estamos falando de orações. Você perguntou, o terço vale uma missa? A pergunta foi essa. Não estou perguntando se a pessoa é boa ou se ela é má. Eu estou dizendo que ela pode ser a melhor pessoa do mundo. Mas se ela achar que o terço é superior à missa, ela está errada. Exato. Não, isso eu concordo. Uma caminhada é maior do que a missa. Nada é maior do que a missa. Você pode ir daqui a Aparecida do Norte. Eu vou oferecer meu sacrifício. O sacrifício é seu, meu filho. A missa é o sacrifício de Cristo. Cara, a salvação é uma parada muito difícil, assim, viu? Mas o Cristo deixou isso. Quem quer me seguir, pega a sua cruz e vem. Eu quero avisar que o meu caminho é o da porta estreita. É porque às vezes você faz o que Cristo falou e mesmo assim você pode não ser salvo. Não, se você fizer, você vai ser salvo, mano. Em algum momento. É que você não faz. Em algum momento vai ter uma pedra no caminho então, ali, e você não vai ser salvo. E tem gente que não faz nada que Cristo falou e na hora vai ser salvo. Tem. Você sabe que tem. Parece que o jogo mudou. Quem é que tá julgando? Se ele se arrepender, não tô julgando ninguém, não tô julgando. Senhoras e senhores. Eu tô julgando, Pedro? Tá sério? Eu tô julgando? Não tô julgamento. Tem gente que não faz nada a vida inteira e vai ser salva. A cabeleira julga muito. É julgamento? Não, é uma constatação isso aí. O que eu tô dizendo da Santa Missa é uma verdade, não é nem constatação. Não, eu sei, é uma verdade, é uma verdade. Eu estou te dizendo nada substitui a missa. Mas a salvação, ela não é fácil, é isso que eu tô falando. Mas assim, Jesus não é nunca fácil. prometeu que seria fácil. Você pode orar, você pode ir em todas as missas, em alguma hora você vai tropeçar e não vai ser salvo. Mas em que momento Jesus falou, me segue que vai ser, aguinha com açúcar? Não falou, mas... Aí qual que é o tropeço que você quer fazer? Porque se você perde uma missa, o problema é que tem gente que não fez nada e vai ser salvo. Fala um que não fez nada e vai ser salvo. Tem isso não, você é doido? Eu não aponto